Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nós somos o Léo e a Ana e há quase 2 anos atrás nós fizemos um vídeo falando, na nossa opinião, sobre alguns motivos que levam cidades a proibirem a entrada e permanência de motorhome. Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre esses motivos e também vamos falar sobre regras de conduta que podem ajudar essa situação a não se repetir em outras cidades ou quem sabe até que essa situação seja revertida nos municípios onde isso está acontecendo. Bom, então nesse vídeo que nós fizemos 2 anos atrás, nós elencamos 5 motivos que nós entendemos que são os mais relevantes, os mais importantes, aqueles que realmente incomodam. O primeiro deles é estender roupa na rua, seja naqueles varais portáteis ou botando roupa na cerca, colocando cordinha em árvores, em praças, enfim, é uma situação que fica um visual horrível e desagrada a população local, né? As pessoas que passam por ali e veem aquela situação. O segundo motivo é abrir o toldo e colocar cadeiras sobre a calçada. Isso, no nosso entender, é uma coisa que incomoda muito, porque inclusive interrompe a passagem de pedestres, além de repente estacionar na frente de uma residência sem autorização, sem nada. Mesmo com autorização, é algo que a gente considera uma coisa que atrapalha as pessoas, né? E sempre dá uma má impressão para quem está olhando de fora. O terceiro motivo, que eu acho que é até um dos mais graves, é soltar água cinza. A água cinza é aquela água que é produzida na cozinha e no banheiro, né? E em alguns casos até a água de detritos, que é o xixi e o cocô, né? O esgoto. Né? Então já teve flagrantes dessa situação de motorhomes largando esse material na rua, na estrada, né? Então é uma situação que realmente é bem delicada e que seria também um dos motivos aí que tem causado essa situação. O quarto motivo é pegar água e luz sem permissão. Quem viaja de motorhome sabe, a gente está sempre à cata de uma torneira ou de uma tomada. São 2 itens essenciais para quem viaja, né? A gente precisa de água para tomar banho, precisa de luz para usar os equipamentos, mesmo que às vezes se tenha uma autonomia, uma unidade externa, uma luz externa é importante. Então a gente está sempre procurando, mas é importante ter o cuidado de, ao usar uma torneira num local público, saber, né, se existe uma permissão para esse uso. A mesma coisa acontece com a luz, né? É muito comum a gente ver pessoal fazendo o famoso gato, né, fazendo ligações até perigosas de luz em postes públicos. Outra situação é sobre o tempo de permanência nos locais. Tá? Tem locais que têm, cidades que têm pontos de apoio para viajantes. E pontos de apoio bons, né? Muitas vezes tem água, luz, local para estacionamento, tá tudo certo, maravilha. Só que tem gente que fica 1 mês, 2 meses e até mais, às vezes 1 ano, às vezes passa a morar naquele local ali, né? A gente chegou a conhecer gente que foi e disse, eu vim para morar aqui. Né, num ponto de apoio. Então, é uma coisa que a gente considera assim, completamente fora da normalidade e que realmente vai gerar muito descontentamento, né, com a população, com autoridades. E essa situação, aliadas às outras que a gente já falou, né, acaba provocando isso, né? Tu imagina uma pessoa que fica 1 mês, 2 meses ali, ela vai estender roupa ali na volta, vai abrir toldo, vai fazer churrasco, enfim. Vai ter que descartar seus detritos em algum lugar. Então acaba gerando essa situação, né? Então a gente acha que esse ponto deve ser observado por quem viaja, tomar esse cuidado. Isso são coisas, na nossa opinião, né? Que foi em relação ao vídeo esse anterior que a gente fez. Exatamente. E a gente mantém ainda a nossa opinião, que acredita que esses são pontos existem, que têm que ser observados. Como eu disse, no nosso canal tem vários comentários nesse vídeo, e as pessoas que comentam ali citam outros motivos, né, que também poderiam fazer com que isso acontecesse. Mas vamos ficar nesses aí que nós elencamos e agora vamos falar um pouquinho sobre as regras de conduta. Essas regras de condutas que a gente vai falar foram divulgadas pela Macamp. A Macamp é um site, né, que tem na internet que fala sobre caravanismo, campismo, enfim, trata uma série de temas relacionados a esse assunto. E eu acho que o grande motivo é tentar conscientizar os campistas, os viajantes, para ter um comportamento mais adequado, para tentar evitar esse tipo de coisa, porque acaba a maioria pagando por alguns que cometem esse tipo de erro. Isso. E a Macamp, ela fez essas regras de conduta, são 18 regras que fizeram, e nós aglutinamos e vamos falar algumas, né, que a gente acha que está dentro do mesmo contexto, e vamos falar um pouco sobre isso. Nós resumimos essas 18 regras em 8.
né? Então juntamos algumas e vamos falar em 8 regras de conduta que, se todo viajante obedecer, seguir essas regras, nós acreditamos que essa situação ainda pode ser revertida. A primeira regra de conduta que a Macamp elencou lá no seu site foi sobre estacionamento. Nas cidades normalmente existem vagas delimitadas para os veículos, muitas vezes desenhado na rua ali com faixas delimitando as vagas. O que acontece muitas vezes é que chega um motorhome maior, né, do que um carro normal e não cabe naquela vaga e acaba atravessando o motorhome e ocupando 3 ou 4 vagas. De cara isso já se percebe, né, que é uma situação que vai desagradar os outros usuários, porque está ocupando mais vagas, né, do que os outros veículos. A Macamp também cita o fato de que, se você estiver numa cidade, estacionar num local público, e procure variar os pontos de parada para não ficar muito tempo naquele local e de repente as pessoas ali da volta se sentirem incomodadas. Até a gente acha que, se o ponto for adequado, pode até ficar um pouco mais de tempo, mas respeitando aquela regra de não ficar tempo demais no mesmo local. E o que seria um tempo adequado? Um tempo adequado, sei lá, uma semana, 10 dias. É um pouco difícil, né, da gente estabelecer esse tempo adequado. Mas a gente acha assim que ficar 20 dias ou mais, eu acho que já é muito, né? Porque eu acho que a gente tem que pensar também nos outros viajantes, tem que procurar propiciar um rodízio, né? A menos que, claro, exista na cidade um ponto de apoio, já que todo mundo fique, né, numa época de veraneio. Lugar para todo mundo. Mas enfim, é a nossa opinião, né? A segunda regra de conduta fala sobre os equipamentos externos. A gente aglomerou, né, outras regras e vamos colocar todos os equipamentos externos dentro dessa regra. Cozinha externa, colocar cadeira na rua, churrasqueira, televisão, antena, né, que eles pedem que coloque só antena de teto, se for o caso, não colocar uma antena no chão. Então, assim, isso que a gente pede, quando chegue num local, não coloque nenhum equipamento externo na rua, porque tu vai atrapalhar o trânsito de pedestres, tu vai ficar como se tu estivesse na tua casa, tu não tá. A tua casa é da porta para dentro, da porta para a rua é local público. Então eu acho que esse tipo de comportamento desagrada muito das pessoas, muitas pessoas, né, a população de modo geral. Então, tem um outro item que tu não mencionou ali, que é o slide, né? O slide out, que é uma parte do motor, que alguns motorhomes têm, né? Que ela abre, que ela expande, né? E muitas vezes é para o lado da calçada. Então isso aí tem que ter o cuidado, ou às vezes para trás, enfim, depende. Ou para rua mesmo, né? Ou para rua, varia conforme o modelo do motorhome. Então tem que ter esse cuidado de não atrapalhar a rua também, ou ficar aberto sobre a calçada, quem sabe até provocando algum acidente, né? Uma coisa que a gente ouve bastante também, assim, e é uma coisa que a gente pensa também, que o motorhome é um local pequeno, que a casa é pequena, mas o quintal é grande. Mas o quintal é grande como se fosse aqui, por exemplo, que a gente está numa praia. Quando tu está dentro de uma cidade, aquele terreno não é teu, então tu não pode te comportar como... É um local público, né? Tem outras pessoas convivendo ali também, né? Então não dá para pensar dessa maneira, né? Evitando isso, a gente evita outro tipo de prejuízo maior, que vai ser proibido de entrar na cidade. A outra situação não poderia ser mais básica, né? Que é em relação ao lixo. Todo lixo que for produzido pelos viajantes ali tem que ser recolhido e colocado num local adequado. Se não tiver uma lixeira próxima, leve para dentro do motorhome e espere até encontrar um local adequado para fazer o descarte. Infelizmente, esse é uma situação que a gente já viu acontecer em vários locais. O pessoal, quando sai, levanta acampamento, como se diz, fica um monte de sujeira e, nossa, isso aí pega muito mal, né? Então, colocar o lixo no lixo. O outro item importante que a gente comentou no nosso vídeo é sobre o uso da água e luz. Pedir permissão, né? Quando a gente chega numa cidade e vai atrás de um ponto de água e de luz, é importante saber, né, se aquele ponto realmente pode ser utilizado pelos viajantes. Em muitos locais isso já é tradicional, tem até nos aplicativos, né, dos viajantes essa informação, mas muitas vezes não tem, né? Então é importante, eu acho que faz parte de chegar e perguntar para as pessoas ali pelo comércio, pela região, se pode usar aquele ponto de água. Para algum guarda municipal ou própria polícia militar, ou sei lá. Dentro da cidade vai ter alguém que saiba informar sobre isso. É simpático da nossa parte tentar buscar essa informação.
Então, acho que é um ponto importante. E outro ponto importante é que, sendo liberado esse uso, a gente tente evitar deixar, pelo passeio de pedestres, calçadas, mangueira, fios de luz, extensão de luz, porque às vezes fica atrapalhando, uma pessoa pode tropeçar e vir a cair. Às vezes é uma calçada, sei lá, que pode passar uma pessoa com deficiência física ou alguém com cadeira de rodas, aí tem uma mangueira estendida no meio do caminho, ou tem uma extensão que pode alguém tropeçar e cair. Então, se não tiver jeito, tiver que fazer isso, tem que no mínimo estar sinalizado ou estar próximo ali, alertando, né, sobre isso, né? Porque realmente é algo que pode atrapalhar as pessoas que vão cruzar pelo local. Um outro ponto que a gente já falou no nosso vídeo também, e que a Macamp estabelece como regra de conduta, é a questão das roupas, né? Das roupas que são lavadas pelos viajantes. Tem que ter o cuidado de estender essas roupas dentro do motorhome ou leva para uma lavanderia e já traz ela seca, mas lavar essas roupas e estender na calçada, numa praça, pendurar numa cerca, não dá. E uma coisa que eu vou agregar nisso é que muitos motorhomes têm máquina de lavar. Então, assim, usem a máquina de lavar se essa água cair dentro da caixa. Se for escorrer na rua, também não dá para usar. Pode usar uma máquina de lavar, que no nosso caso, no motorhome que nós tínhamos, a água era solta no chão. Claro que a gente lavava quando estava em camping, né? Que tem normalmente o gramado, ou já tem um local de descarte lá próprio para isso. E é autorizado daí, né? Autorizado. Mas na rua, quem vê uma água correndo, ela não sabe se é uma água limpa, se é uma água suja, se aquilo ali tem xixi, enfim. Né? Então tem que ter o cuidado de não fazer isso também na rua. Outra regra de conduta é sobre o som, o volume do som que tu escuta. Músicas, né? Hoje todo mundo escuta música. O detalhe é que muita gente escuta música num som muito elevado, né? Tu para num local, num estacionamento onde tem outras pessoas estacionadas, convivendo por ali, e né, o velho som alto. Isso não é só para viajantes de motorhome, né? É uma prática que infelizmente acontece em tudo que é local, aqui nessa praia onde a gente está mesmo. Uma guerra de música, né? Para alguém do lado e a gente não consegue nem conversar. Então isso vale para o viajante de motorhome também. Também tem que respeitar. Bom senso, né? Bom senso, né? Então, respeito com o outro, então... Música num tom que só te ouvir. Que as pessoas que estão ali ouçam e não atrapalhem os outros. E a última regra que nós vamos falar é sobre pets, né? Que hoje quase todo mundo tem o seu cachorro, o seu gato, o papagaio, enfim. Né? Mas o mais comum, eu acho que eu vou falar, não sei se estou certo nisso, mas eu acho que o mais comum é os cães, né? Cachorro, de vários tamanhos, tem pequeno porte, grande porte. E o cuidado é para que esse animal não vá atrapalhar as outras pessoas, né? Não vai lá fazer um cocô na porta da casa de alguém onde a gente esteja parado, num gramado que alguém cuida, corta a grama, enfim, vai lá, tem um cocô do cachorro. Então recolha, né? Se o animal fizer, né? É normal, né? Tem que ir lá recolher. Ou o cachorro sai do seu motorhome, vai lá e faz xixi nas rodas do motorhome do vizinho, já vai dar um estresse. Ou o cachorro é meio ansioso, né, barulhento, fica latindo o tempo inteiro. Aí o vizinho quer dormir ou quer descansar e tem um cachorro latindo. E outra coisa que a gente presencia também, às vezes os pets de modo geral, ficam dentro do motorhome enquanto os seus donos saem para fazer algum passeio. Na realidade, o dono não sabe o que está acontecendo e ele pode estar atrapalhando, né? Bom, para encerrar o vídeo, a gente queria dizer que a gente tem ouvido muitas notícias de cidades que estão proibindo o acesso de motorhome ou restringindo o acesso, determinando que ao chegar na cidade o motorhome deve se dirigir diretamente para um camping sob pena de multa. E multas altas, multas pesadas, né? E cada dia mais, à medida que o número de viajantes de motorhome aumenta também essas restrições, essas proibições. E muito por conta, né, na nossa opinião, do mau comportamento, né, dos viajantes. Com certeza. Então, a gente acredita para que isso seja revertido, é preciso também que a gente que viaja tenha esse cuidado, né, de respeitar as regras do município, respeitar as pessoas que vivem naquele local, para que haja uma convivência harmônica entre todos. E assim todo mundo possa viajar, se divertir e aproveitar os lugares lindos que existem aí para a gente visitar, né? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários se concordam ou não concordam com a nossa posição.
Nós respondemos a todos os comentários, E é isso. críticas, sugestões, nós ouvimos e são bem-vindas. Então é isso, obrigado por terem ficado até aqui. E até o próximo vídeo. Até o próximo.